E aí galera, tudo de boa? Então, o vídeo de hoje vai ser tire sua maquiagem comigo. Qual maquiagem, Rafaela? Você deve estar se perguntando. A do seu imaginário, porque só eu tô maquiada aqui. Então, enquanto eu tiro a maquiagem, a gente vai papeando um pouquinho. Hey, I'm beyond all that fuck shit. Hey. Hey little mama, would you like to be my sunshine? São exatamente 00:20, então só eu estou acordada, por isso que eu tô falando um pouquinho baixo, mas eu acho que o acústico do banheiro vai dar pra vocês escutarem direitinho. Eu vou começar primeiro prendendo meu cabelo, né, porque eu não quero molhar, porque depois eu vou dormir. O que eu quero falar hoje é sobre o ego. Esses dias eu tava vendo um podcast de uns amigos e eles falavam sobre o ego e quanto o ego é presente na vida do ser humano. E realmente, ele é muito presente. Então, quando ele começou a falar, eu comecei a pensar quantas vezes eu fui egoísta na minha vida. Eu não sei qual é o significado puro do ego, mas pra mim é o que faz o ser humano ser meio soberbo, não sei. Eu nunca parei pra pensar o que é o ego, mas eu acredito que com você também é assim. Se qualquer pessoa falar sobre ego pra você, você já sabe o que é. Eu não sei como vocês definem o ego, mas pra mim o ego é uma coisa muito ruim. Porque a primeira situação que eu penso é que alguém fez alguma coisa mal pra você e você fica sem falar com a pessoa. Por exemplo, eu briguei contigo e o meu ego faz eu não ir até tu pra te pedir desculpas, porque isso vai fazer com que eu me sinta inferior ou algo do tipo. E eu tava parando pra pensar no quanto os momentos bons eu devo ter perdido com muitas pessoas justamente pelo meu ego, por não ter a humildade de chegar pra pessoa e pedir desculpas. Eu fico imaginando o tempo perdido, sabe? Porque hoje eu penso que eu me arrependo por muitas vezes não ter ido pedir desculpas por conta do meu ego. O que é uma besteira, porque o perdão é uma virtude. Ser perdoado é muito bom, mas perdoar é como se você estivesse dando uma lição em você mesmo. Você aprende e a humildade meio que aflora dentro de você. Eu tenho duas amigas que desde pequenininho a gente era junto, porque a gente estudou junto e tudo mais. E pra ser sincera com vocês, eu não lembro o motivo, mas eu me afastei dessas amigas, bloqueei no Instagram, em tudo que era possível e parei de falar, sem motivo nenhum, porque eu não me lembro o motivo. E se eu tive, deve ter sido um motivo muito babaca, sabe? Porque você parar de falar com uma pessoa, muitas vezes é por besteira, quando você tá na juventude. E elas eram minhas amigas, desde criança, o que era mais triste ainda, porque a gente se conhecia, a gente trocava uma amizade muito massa. É como eu falei anteriormente, eu me arrependo muito porque eu poderia ter momentos muito bons com elas duas. E eu me lembro que eu tava me questionando se valia a pena eu ser tão egoísta ao ponto de não chegar para conversar e não resolver essa situação. E quando eu realmente parei e percebi que não valia a pena eu perder meu tempo deixando mágoa no meu coração e sem saber o motivo dessas coisas, eu decidi resolver a situação. Porque essa situação ficou remoendo tanto na minha cabeça e eu sem saber o motivo. E eu disse, espera aí, eu vou deixar alguma besteira ficar corroendo meu pensamento, porque corrói, viu, minha gente? Olha, entra na cabeça e você fica se murmurando, se martelando, porque pelo menos é comigo assim, eu me sinto muito culpada, mesmo muitas vezes eu não ter sido culpada da situação. Eu refletindo sobre o ego, eu decidi conversar com elas duas. Falei com uma, ela não lembrava do motivo, falei com outra, a outra também não lembrava do motivo. E graças a Deus eu consegui me resolver com as duas. Não volta a ser a mesma coisa, de ter a mesma amizade que tinha antes, e isso eu entendo. Porque é muito normal, né? Como é que você para de falar com uma pessoa do nada, aí quando do nada volta, quer que tudo volta a ser como era antes? Não é assim. Tem que ser construído uma amizade novamente. Então eu entendo como aconteceu, como de fato voltamos a nos falar. Não entendo como a gente parou de se falar, mas foram consequências, né? Depois de tudo isso, depois que eu me resolvi com elas duas,
Foi um alívio tão grande, um alívio tão grande. Só que aí que vem a parte do ego. Depois de eu ter me resolvido com elas duas, depois de eu ter me desculpado, o ego bateu na minha cabeça, minha própria mente me martirizou. Meu Deus, como tu fosse idiota. Meu Deus, como tu é tabacuda, como tu é besta, tu correu atrás. Então a minha própria mente me julgou, como se eu ter ido atrás não fosse a coisa certa, porque elas nunca tinham vindo até mim. E isso não era questão de semanas, tá, minha gente? Eu acho que fazia mais de 2 anos. Depois de 2 anos que eu peguei pra pensar direitinho e decidi correr atrás pra eu não ficar meio que... Eu tenho sempre esse pensamento, e se eu morrer e ficar mal entendida com alguém? Então eu sempre tentei resolver ao máximo pra que nada ficasse pendente com ninguém, sabe? Então foi isso que aconteceu, me resolvi com elas duas, mas o ego me fez pensar que eu estava errada, que eu fui trouxa por pedir desculpas, que eu fui trouxa por correr atrás. Eu me lembro que na situação eu me via com raiva das duas, eu não queria ver nem pintada de ouro. E se passasse na rua eu virava a cara, fingia que não via, era uma coisa muito bizarra, sabe? Mas o perdão é uma coisa muito gratificante, porque você olhar para a pessoa que você tinha raiva e não sentir mais nada, sentir um alívio, não sentir remorso, é uma coisa muito massa. O ego me tirou tudo isso, porque me fez pensar que eu estava errada com a situação toda. Só que depois eu percebi que não, que o perdão é uma coisa que lhe alivia, não te traz arrependimento, e que realmente é bom para qualquer pessoa, é bom para sua alma, é bom para tudo. Tanto perdoar quanto ser perdoado. E quando eu cresci e amadureci e percebi isso tudo, foi muito gratificante, minha gente. Muito gratificante de verdade. Eu só me arrependo por não ter feito isso antes. Por ter deixado meu próprio pensamento me martirizar. Porque eu sou muito sentimental e penso muito nas coisas, nas minhas atitudes, o que eu fiz e o que eu poderia ter feito e não fiz. Então durante muito tempo eu pensava muito nelas e na situação mal resolvida. Tinha vezes que eu passava por elas duas na rua e eu sonhava com elas. Ou seja, meu coração não estava em paz. Estava uma coisa mal resolvida e eu precisava fazer alguma coisa. Então, quando eu passava por elas na rua e sonhava com isso, eu sabia que tinha alguma coisa de errado. E só ia se resolver quando eu deixasse meu ego de lado. Às vezes você perde muita coisa na vida por conta do ego. Por isso que eu digo que ego é uma coisa muito ruim. Então, eu queria dizer pra vocês para trabalharem o ego. Porque não tem como você extinguir o ego da sua vida. Porque o ser humano é falho e por mais que você tente, você não vai conseguir tirar 100% o ego da sua vida. O ego não vai só de você não pedir desculpa primeiro numa briga. O ego também é você fazer algo e querer elogios por isso. O ego também é chamar a atenção de todos, querer que todos olhem para você. Então é bom que a gente trabalhe isso e tentar ao máximo cultivar a humildade dentro da gente, porque uma pessoa humilde é uma pessoa muito linda. Ela sabe reconhecer o que tem e ela é muito grata por tudo. Eu acho que eu passei a mensagem que eu queria passar para vocês. Então esse foi o nosso bate-papo de hoje, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tu caiu de paraquedas aqui, arrasta aqui para baixo, dá teu gostei. Comenta alguma coisa sobre o ego, o que é que tu acha, alguma situação que tu já passou. Compartilha pros teus amigos. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!